Queridos filhos e filhas, a igreja é mãe e como mãe nos leva, mesmo no tempo comum, e nós estamos, por isso a cor verde, que lembra o tempo comum da vida pública de Jesus, e hoje mais do que nunca, Jesus sendo procurado pela multidão exaustivamente, Jesus que é encontrado e tenta mostrar à multidão a verdadeira busca que deve se fazer. Nós também, como igreja, somos chamados a celebrar um mês temático. Não que no mundo inteiro seja assim, mas no Brasil, já há muitos anos, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, estipula alguns meses temáticos: maio, Maria, e agosto, vocacional, setembro, Bíblia, outubro, missionário. Portanto, nós estamos no mês vocacional. E em todo o Brasil, e não seria diferente aqui nesta missa, e ainda hoje, às 18 horas, Dom Peruso preside uma missa de abertura do mês vocacional, e preside também a missa da igreja que sofre. Foi uma decisão particular dele. Mas nesse espírito de amor e fé, a questão nossa: somos chamados por Deus. Este ano foi pedido que se refletisse muito o papel dos leigos na evangelização. Repito, o papel dos leigos. E quem são os leigos? São vocês. Nós somos sacerdotes, religiosos, diáconos, e a igreja percebe que mais e mais é jovem evangelizando jovem, casal evangelizando casal, viúva evangelizando viúva, viúva evangelizando viúva. Quer dizer, a grande missão está no cotidiano da vida. Claro, é importante a comunidade, porque nós nos reunimos em alguns momentos, sejam em grandes celebrações, como em Curitiba aconteceu no Corpus Christi, eu tenho celebrado em vários lugares, mas é no cotidiano da comunidade, é no domingo, é no encontro pequeno que se vive a experiência de Jesus Cristo, e é de segunda a sábado que todos os leigos, todos nós, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Você compreende que há uma tentativa de que entendamos que a evangelização, mais do que por palavras, já dizia Santo Antônio, se faz pela vida, se prega pelo testemunho. E ninguém melhor do que vocês, no ambiente de trabalho, em casa, nos relacionamentos, ser essa presença do Cristo vivo. Hoje, mostra-nos a liturgia um Deus que vem matar a fome. Eu repito, a fome. Fome, sede, são duas necessidades básicas. Fome e sede são duas questões de sobrevivência. Jesus na cruz grita: tenho sede, mas hoje não é a sede, é a fome. A primeira leitura é muito concreta. Se você escutou muito bem, foi muito bem proclamada, por sinal, a primeira leitura do livro do Êxodo nos fala que o povo estava faminto. Foi tirado do Egito, conduzido por Moisés, e no meio do deserto ele estava faminto. E a fome daquele povo foi saciada por Deus. Por Deus ou por Moisés?
Por Deus ou por Moisés? Por Deus. Moisés foi o interlocutor, foi o intercessor. Por isso acontece a vinda das codornizes e depois, na madrugada, aquilo que parecia uma névoa, uma geada, o maná. Mas olha que impressionante a primeira leitura. Diz: não guarde o maná de hoje para amanhã, porque esse maná vai apodrecer. E nós sabemos o que aconteceu? Uns comeram e outros guardaram. No outro dia, o maná estava podre. E Deus, na primeira leitura, disse assim: eu vos alimentarei. Ele está dizendo: amanhã vocês terão maná de novo. Não precisam ser gananciosos, não precisam querer acumular, não vos faltará o necessário para a jornada. Vamos ao Evangelho. Gravem isso. O maná é sinal da providência de Deus. O maná é sinal da providência de Deus. Evangelho. O Evangelho é uma sequência de um texto onde Jesus faz a multiplicação dos pães. Vamos ver se vocês são rápidos. Quantos pães? Quantos peixes? Dois. Quantos pães? Sim. Quantos peixes? Dois. Quantos peixes? 2. 5 pães e 2 peixes. Quantas mil pessoas? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Gente, isso deve ter corrido essa história por toda a Galileia, por toda a Judéia. Chegou aquele que vai matar a fome do povo, chegou o Salvador da pátria. Diz o texto que quando Jesus percebeu que queriam fazer dele um rei, ele escapuliu. O Evangelho é sequência. E o que o Evangelho fala? Que Jesus estava atravessando, o povo se perdeu e descobriu onde Jesus estava, e o povo correu atrás. Jesus olha para o povo e diz o quê? Vocês não estão atrás de mim pelos sinais, mas porque eu dei de comer o pão. É impressionante dizer isso, que às vezes nós procuramos Jesus. Primeira leitura, quando bate a fome, quando bate a desgraça, a culpa é de Deus. O mesmo povo do Egito, gente, ele era escravo, e ele chega ao momento de dizer: era melhor ter vivido na escravidão do que na liberdade. Quantas vezes nós, por não querermos pagar o preço de um sacrifício, de uma ascese, de uma luta interior, de um momento de renúncia, eu diria mais ascese, renúncia, comprometimento, nós preferimos não crescer, nós preferimos ficar apegados ao homem velho, costumes antigos, como diz a segunda leitura. Preferimos ser escravos a livres. Acredite, ser mandado às vezes é mais fácil do que eu ter que tomar decisões. O povo, num determinado momento, falou: era melhor ser escravo. Olha que absurdo. Voltemos ao Evangelho. Jesus disse: vocês não estão atrás de mim porque viram o sinal, vocês estão atrás de mim por causa de comida. Não pensem só na comida, não pensem só no momentâneo. O grande problema nosso é que nós enxergamos o agora. Por exemplo, hoje, até os 40, dizem todos os médicos, a probabilidade de uma enfermidade é pouca. A partir dos 40, você começa a semear e já
dá um prognóstico do Deus 50, 60 e 70. Nós já temos que pensar, nos pensarmos daqui 10 anos. Não, a gente pensa agora. Agora eu quero isso. Mas a vida não é o agora. Você tem que pensar os efeitos disso na vida. Jesus está dizendo isso. Pare de pensar só em comer. Eu estou lhes oferecendo algo maior, maior do que o maná, maior do que as codornizes. Eu lhes garanto que eu serei vosso alimento. O Deus do Antigo Testamento diz: eu vos darei o alimento. Aqui Jesus disse: eu serei vosso sustento. Por isso, termina depois toda essa reflexão: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Seria estranho Jesus ser diferente. Se o maná de um dia para o outro estragava, no Pai Nosso a gente só pede o pão de cada dia. Por que mais? O que eu quero dizer com isso? Filhos, o povo está faminto. É verdade, existe, como eu disse, Dom Peruso vai celebrar a igreja que sofre, a igreja miserável, a igreja faminta. Mas a grande maioria nosso problema não é fome de comida. Pelo contrário, nós esbanjamos. O nosso problema é fome existencial, fome de motivação, fome de planos, fome de realizações, de esperança, fome de uma motivação para viver. E essa nós não vamos conseguir no consumismo. Pare de pensar em consumir, pare de pensar em comprar, pare de pensar só em comer, pare de pensar só em se vestir, pare de pensar só nas suas necessidades básicas. Pense um nível mais alto de vida. É esse o questionamento. Enquanto ser humano, e nós vivemos uma fome dilacerante na humanidade. Ou você acha que a violência é o quê? Fruto de uma fome de ser ouvida? Fruto de uma violência, fome de justiça? A corrupção, fome de justiça? A desigualdade, fome de igualdade? Você percebe que o ser humano está faminto. A impressão que eu tenho é que aqueles filmes Zumbilândia, que eu acho horrível, horripilante, de muito mau gosto, Crash no último, mas o ser humano está assim, ele está com fome de saúde. Nós estamos doentes, e o Senhor está querendo nos dar aquilo que realmente fará diferença em nossa vida, mas nós não. Por isso nós somos chamados. É andar contramão, esse mês vocacional, e aqui vale para padre, para leigos, e aqui a mensagem que foi proposto, leigos, sal da terra, luz do mundo. Nós temos que lembrar as pessoas que a fome só pode ser saciada em Deus. Repito, o ser humano vai cavucar igual tatu, vai tentar juntar o que puder, mas nada lhe dará a saciedade, a não ser os valores eternos. Isso é uma mensagem que parece absurda, talvez para alguns sem valor, mas quando você encontrar uma pessoa faminta de amor, matando por amor, sofrendo por amor, uma pessoa com tudo na geladeira e angustiada, com todas as roupas possíveis e pensando em suicídio, quando você encontrar uma pessoa, ou for esta pessoa, que não te falta nada, e a sensação é que te falta tudo, você vai entender de que fome Jesus está nos falando, de que vazio e buraco interior que o Senhor quer preencher. É disso que o Senhor está falando. E aqui, amados irmãos e irmãs, eu e você temos uma proposta: Jesus Cristo.
Nós temos uma proposta de preenchimento, uma vida nova, vida no Espírito, vida na Eucaristia, viver por Cristo. Cristo preenche o isolamento, Cristo preenche o vazio, Cristo preenche essa fome insaciável, Cristo preenche essa existência sem sentido. Por isso ele disse: eu sou o pão da vida, eu preencho a tua vida, deixe-me preenchê-la. O que nos cabe dizer? Dai-nos sempre deste pão. Convido você nessa semana a lançar um olhar para as suas fomes e começar a olhar as pessoas que estão do lado, como elas estão pedindo atenção. Eu dizia no rádio esses dias, e é a mais pura verdade, muitos maridos e esposas às vezes usam até da traição para chamar a atenção. Absurdo. Os filhos fazem pirraça nos supermercados para chamar a atenção. Os adolescentes pintam o cabelo, arrancam o cabelo, falam em suicídio, porque estão chamando a atenção com uma fome desesperada de amor da pessoa que está próxima e experimentar o amor de Deus. Amém.